Galera, eu creio que todo jovem cristão, ou pelo menos a pessoa que está no início da sua caminhada cristã, que está começando a andar, até mesmo os que já são velhos, né, de caminhada, vão ter aquele momento de dúvida do que pode e o que não pode fazer. Isso é normal, todos têm, todos já tiveram ou ainda vão ter. São aquelas dúvidas que todo mundo conhece. Ah, será que eu posso fazer tatuagem? Será que eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer aquilo? Sempre vai ter. Existem coisas que não interferem em nada, existem coisas que não estão na Bíblia, que não são pecado, só que existem coisas que vão nos interromper de ir até Cristo. E essas coisas são sérias e nós precisamos avaliar. Sabe por quê? Porque viver uma vida cristã, seguir a Jesus, tem um preço. Infelizmente tem sido ensinado hoje em dia para muitas pessoas que você não precisa abrir mão das coisas que você quer para seguir a Cristo. Você não precisa abrir mão do jeito que você é. Você não precisa abrir mão daquilo que você cobiça. Você não precisa abrir mão daquilo que você tanto deseja, que leva a ser distante de Jesus. Infelizmente tem se tornado mais forte, pelo incrível que pareça. Tem pessoas que vão dizer, olha, pode fazer, não é pecado. Faz, segue seu coração, faz o que você quiser. Só que, galera, não é bem assim. Seguir a Jesus tem um preço. Seguir a Jesus não é fazer o que você quer, não é agir da forma como você quer, não é viver uma vida fácil, é sim um pouco complicado. Porque o preço de seguir a Cristo é negar a nós mesmos e negar tudo aquilo que nos impede de ir até Jesus. Imagina que você é uma pessoa que está tentando ir até Jesus, que está tentando seguir uma caminhada até Cristo, mas ao mesmo tempo você tenta carregar as coisas aqui desse mundo com você. Você tenta carregar a sua riqueza, que às vezes te impede de ir até Jesus, você tenta carregar alguma idolatria, você tenta carregar o seu pecado, só que você nunca vai alcançar Jesus dessa forma. Se você está tentando ir até Jesus e ao mesmo tempo tenta carregar esse peso junto com você, você nunca vai chegar até Ele. Porque ir até Jesus requer essa negação, requer abrir mão de tudo isso que nos impede de ir até Ele. O próprio Jesus já fala, quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Quem quiser me seguir, negue a si mesmo. O toma a sua cruz é uma afirmação muito forte, porque nós sabemos o significado dela. O texto que eu quero usar de base é Lucas 9, do versículo 57 até o 62. Galera, vamos lá. Por que eu estou batendo nessa tecla? É que é o seguinte, quando as pessoas elas escutam que o evangelho não é essa moleza que as pessoas às vezes falam que você não precisa renunciar nem nada do tipo, elas desistem de seguir o evangelho. Elas estão perdendo tempo da vida delas. Porque elas veem que é difícil, elas veem que não vale a pena e querem continuar vivendo os prazeres dela, querem continuar no pecado. Ou então tem um outro grupo de pessoas, que é o que querem seguir a Jesus, só que eles não entendem o preço. Eles querem, só que eles não compreendem que é difícil, que precisa negar a si mesmo. E quando começa a seguir Jesus, eles seguem de uma forma completamente contrária, de uma forma que Jesus não pregou, de uma forma que Ele não ensinou. E esses dois tipos de pessoas estão ilustrados aqui nesse texto. Aquele que quer seguir, só que não compreende o desafio, e aquele que é chamado, mas que dá desculpas por ser difícil. Ou seja, aquele que está perdendo tempo. No versículo 57 a gente vê um jovem chegando e falando, olha, eu quero seguir-te até onde o Senhor for. Eu quero seguir o Senhor. Eu quero ir com o Senhor. E Jesus, ele dá um choque de realidade nesse jovem. Ele vai dizer, olha, as raposas têm as tocas, têm os covis dela. As aves têm os ninhos. Elas têm aonde descansar, elas têm aonde se reclinar, elas têm o conforto delas. Mas o Filho do Homem não tem onde nem apoiar a cabeça. Ou seja, aquele que pretende me seguir, ele não vai viver no conforto. Ele não pode viver, ele não pode se acomodar. Ele não pode se acomodar no pecado, ele não pode viver no conforto do pecado. Ele precisa entender que é um desafio árduo, é um desafio difícil. Isso aqui se aplica muito às pessoas que estão conhecendo agora o Evangelho, que estão começando a seguir a Jesus, que estão naquela euforia, que estão naquela alegria. Só que aqui é uma lição muito importante que eu e você precisamos aprender agora que estamos na nossa caminhada. Nem tudo vai ser pérolas.
Nem tudo vai ser confortável. O início da vida cristã é realmente muito bom. Quando a gente está com aquela animação, quando nós estamos com aquele fervor, é algo excelente, algo maravilhoso. Porém, nem sempre vai ser daquele jeito. E mais que isso, temos que lutar diariamente contra nós mesmos. Eu creio que essa seja a batalha mais difícil. Lutar contra nós. Renunciar o que nós queremos. Renunciar o que nós desejamos. Mais que isso, negar o mundo num todo. Negar as filosofias do mundo, os ensinamentos. Tudo aquilo que o mundo oferece que nos impede de ir até Jesus. Então aqui, Jesus está falando para esse jovem, olha, muito bem que você quer me seguir, mas entenda, é uma caminhada que não existe o conforto com o pecado. É uma caminhada que você vai se sentir desconfortável por ter que negar você mesmo, por ter que negar os seus desejos, por ter que abrir mão às vezes, do seu trabalho, que é corrupto, né? Vamos supor que você trabalha numa coisa que você sabe que não é um trabalho muito, como é que eu posso dizer? Muito honesto. Ou então você joga em casa de apostas. Ou então você tem que abrir mão do seu dinheiro porque o seu dinheiro te impossibilita de ir até Jesus, porque se tornou um ídolo para você. Ou então abrir mão até mesmo do seu namoro, porque o seu namoro pode te impossibilitar de ir até Jesus. Ou seja, é largar tudo. É não ser como esse homem que tenta ir até Jesus carregando tudo, porque ele não vai alcançar. É negar a si mesmo, é tomar a sua cruz. É entender que a caminhada cristã, por mais que maravilhosa que seja, por mais boa que seja, ela é difícil. E ela não compactua com o seu pecado. Ou seja, não existe isso de você aceitar o seu jeito, de você aceitar as coisas que te impedem de ir até Jesus. Ou até mesmo que te dá uma falsa ilusão. Ah, mas eu tenho uma boa conexão com Jesus e eu continuo do meu jeito, eu continuo carregando. Não continua. Se você continua mantendo o dinheiro como o primeiro da sua vida, se você continua aceitando você do jeito que você é, com seu pecado, seja qualquer coisa do tipo, então não, Jesus não está ali. Porque aquilo ali está indo contrário ao que ele fala, está indo contrário ao que ele prega. Mas também existe um outro grupo de pessoas, que é o que querem seguir a Jesus, mas querem viver no pecado um pouquinho mais. Querem esperar, não, calma, eu vou seguir, mas deixa eu fazer isso aqui primeiro. Eu vou seguir o Senhor, mas deixa eu fazer tal coisa primeiro, deixa eu viver primeiro, deixa eu experimentar tal coisa primeiro antes de seguir o Senhor. Ou seja, é aquele que prolonga e prolonga. Viver uma vida com Jesus. É aquele que dá desculpas para não seguir a Jesus de imediato. É aquele que começa a dar uma desculpa aqui, começa a dar uma desculpa ali. Ou seja, ele está perdendo o seu tempo. Se você está prolongando, se você está dando desculpas, se você está perdendo o seu tempo. Seguir a Jesus é de imediato. No versículo 59, Jesus vai dizer, olha, siga-me. E o cara, ele vai falar bem assim, o discípulo, né? Ele vai dizer, deixe-me eu sepultar meu pai primeiro, depois eu sigo o Senhor. Ou o pai ainda estava vivo e ele queria cuidar do pai até a morte dele, ou se o pai dele estava realmente morto, ia levar um tempo para sepultar, porque o corpo não era sepultado no mesmo dia. Jesus responde, olha, deixe que os mortos sepultem seus mortos. Aí vem um outro discípulo, deixa eu me despedir da minha família primeiro. Só que Jesus, ele fala de novo. Aquele que põe a mão no arado, ele não olha mais para trás, ele segue. O que Jesus está querendo ensinar para esses dois jovens é, olha, me seguir é algo de extrema urgência, é necessário. Precisa ser um agora, não pode ser prolongado. Você não pode viver falando, depois eu sigo, deixa eu viver primeiro, deixa eu fazer tal coisa primeiro. Para de perder tempo. Seguir a Jesus é uma urgência. Jesus está falando que as demandas do reino são muito mais importantes do que as terrenas. São mais importantes das coisas que estão aqui. É uma prioridade. Para de perder tempo. Entregue a sua vida a Jesus. Para de dizer que vai depois, para de dizer que entrega a sua vida depois, entregue agora. Jesus, ele te chama agora. Se você que está assistindo se enquadra em algum desses dois grupos, seja aquele que quer viver uma vida cristã, mas não quer viver o desafio, que quer viver apenas que não quer negar a si mesmo, ou se você é o outro grupo que dá desculpas para não seguir a Jesus, entenda que seguir a Jesus, por mais complicado que seja, por mais difícil que seja em alguns momentos, por termos que lutar diariamente contra o pecado,
é o que mais vai valer a pena para nós. O que nos aguarda no fim, o que nos aguarda no final, é muito maior do que tudo que existe aqui. É muito maior do que eu, é muito maior do que meu pecado, é muito maior do que minha riqueza, é muito maior do que tudo aquilo que eu cobiço. O que nos aguarda não tem nem comparação. O apóstolo Paulo, ele faz uma afirmação maravilhosa. Quando ele entrega a sua vida a Jesus, ele vai dizer, olha, eu considero tudo como perda. Tudo aquilo eu considero como nada comparado a Cristo, comparado à vida eterna. Não vale de nada. Temos que agir como Pedro, que a única coisa que ele sabia fazer era pescar. Era a única coisa que ele sabia fazer de melhor. Mas quando ele vê Jesus, quando Jesus se apresenta a ele, ele não pensa duas vezes. Ele larga as redes, ele larga tudo para trás. E ele se torna um pescador de almas. Porque o que Jesus nos chama para fazer é pregar o Evangelho, é viver para Ele. Assim como Paulo abriu mão de tudo que ele tinha. Ele era um homem bem na sociedade, um homem estudado. Mas quando ele se encontrou com Jesus, ele mudou completamente. Um homem que matava cristãos se tornou o maior pregador. Então assim, abra mão de tudo por Jesus. Para de perder tempo. Siga Jesus agora. A vida com Jesus, por mais complicada que possa ser em alguns momentos, vale a pena. É algo que no final vai valer a pena. É algo que é maior do que qualquer coisa que existe aqui. Olha, apesar de ser difícil, Ele não vai nos dar um fardo que a gente não possa suportar. Tudo com Ele se torna mais leve. Tudo com Jesus se torna mais tranquilo. Porque Ele está conosco. E através da morte dele na cruz, Ele nos garante isso. Jesus morrendo na cruz, Ele nos garante que Ele vai estar conosco, que Ele já venceu por nós. Nós vamos concluir. Confia nele. Por mais que vai ser complicado, vai dar certo. O que nos espera é muito maior. E Jesus, Ele te fortalece. Ele te sustenta. Ele te guia. Aceite Jesus como seu mestre, sem olhar para trás, sem olhar para a sua vida passada, sem olhar para o pecado. Sem olhar para aquilo que você considerava bom, porque aquilo lá é perda, aquilo lá é passado. O passado já não tem mais poder sobre você, Jesus apagou, Jesus tirou. Viva o hoje, viva o agora, viva para Jesus, embarque, vai fundo. É para isso que Jesus te chama, sem olhar para trás. Siga, aceite Jesus. Negue a você, negue o mundo, negue suas paixões. Siga Ele agora, não queira viver o mundo primeiro, não queira viver a sua vontade primeiro, viva a vontade dEle. É para isso que Jesus te chama. Largue tudo. Não seja como o homem que tenta carregar tudo para alcançar Jesus, porque a gente não vai conseguir se nós tentarmos levar essas coisas que nos impedem de ir até Ele. Temos que largar, renunciar, abrir mão e seguir a Ele. Porém, com Ele é tudo mais fácil. Se torna fácil, se torna tranquilo. Então, nesse momento, entregue a sua vida. Confesse, embarque agora. Jesus te chama agora. Essa foi mais uma devocional. Muito obrigado por assistir. Compartilha o vídeo, por favor, se inscreva no canal. Quanto mais pessoas forem alcançadas, melhor. Então, compartilha no grupo, nos stories, no WhatsApp, aonde puder. Se inscreva no canal, curte o vídeo. E que a palavra de Deus seja entregue para mais pessoas do mundo. Bom, essa é a palavra de hoje. Muito obrigado. Valeu, galera!